Quando chegamos a alguma cidade onde nunca estivemos antes e olhamos ali as casas, as pontes, as ruas, praças, monumentos, as alamedas, tudo isso nos conta uma história humana. A natureza é como é e se repete, mas o ser humano faz história. O ser humano transforma, o ser humano muda. E por isso Dilthey, na sua filosofia, ele fala de uma preocupação que lhe perturba, que é o medo que ele tem de que a história seja tratada como algo que não tem espírito, que não tem alma, algo petrificado, algo que não é humano. A história não é apenas para ser explicada, a história pode ser por nós compreendida, porque somos como os que fizeram a história. Os nossos feitos de hoje, por exemplo, são a história de amanhã. Mais até do que isso, nós caminhamos sobre escombros, não escombros de paredes, de muralhas, mas escombros de pessoas. E se sobre essas pessoas nós caminhamos, elas são de hoje, elas estão na nossa história. De fato, esses escombros, essas ruínas estão em nós. Carregamos em nós o que sobrou da humanidade passada, aquilo que pudemos juntar, os seus cacos, suas partes preciosas, que de alguma forma pudemos catar para não se perder, ou que ficaram cravadas em nós como estilhaços que carregamos em meio às cicatrizes que a história nos deixa. Mas é claro que sentimos com mais precisão aqueles que mais recentemente nos afetaram. Só somos quem somos por causa desses nexos. E sem os nexos, não seríamos nada. A história é feita por nós, mas também a história nos faz. Há uma compatibilidade, uma harmonia entre homem e história, porque a história é o homem e o homem é a história. Podemos ver mais que dados, enxergamos os sentimentos, sentimos a tristeza dos derrotados, o medo dos desafiados, a coragem dos destemidos, a fé dos fiéis, a glória dos heróis, a dor dos aflitos. Dilthey diz que não compreendemos que as lágrimas dos outros são de tristeza só porque a nossa tristeza algumas vezes também vem carregada de lágrimas. Não. Dilthey diz que quando estamos diante da tristeza do outro, ela se repete em nós. Não é uma analogia. Ela se repete em nós porque nós podemos, por sermos tão humanos quanto, passar aquilo que o outro passa, não integralmente, é claro, mas parcialmente, em graus variados. Por isso, nós nos sentimos em campo, nos sentimos na quadra, na pista, com o nosso atleta, nos campos de batalha com nossos expedicionários, operamos com os cirurgiões, resgatamos com os brigadistas. Choramos ao pé da cruz. Sim, quem nunca galopou com o mocinho, quem nunca prendeu a respiração num suspense, quem nunca se pegou dançando nos salões do palácio, ou ficou apreensivo se o outro diria sim ou não ao pedido de casamento. Nexos, vida.
A história amplia nossa vida, areja, ilumina, abre portas pelas quais nunca poderíamos passar. Certa vez eu li na revista Seleções uma história que me marcou profundamente. A história era de um homem chamado Charlie. Charlie havia sido condenado à prisão e lá na prisão ele estava por muitos anos. Mas ele era aquele tipo de condenado que, no estado onde ele estava preso, tinha a chance de receber o perdão dado pelo governador. Então, a cada ano, Charles se preparava para ser um daqueles que o governador poderia ouvir e que poderia sobre ele dizer que estava perdoado. Os companheiros de cela de Charlie observavam que ele havia preparado mesmo, escrito, um discurso, e todo dia ele repetia aquela leitura e decorava. Ele se imaginava diante do governador e então ele iniciava suas palavras dizendo: Excelentíssimo senhor governador, e se dirigia às outras autoridades que provavelmente estariam ali presentes. E daí então ele começava a falar com palavras bem escolhidas, palavras bem pensadas, tudo aquilo que poderia ajudar a convencer o governador de lhe perdoar. E assim Charlie fez, por cerca de 20 anos. Seus companheiros de cela tinham ouvido diariamente, de modo até que já estavam enjoados de ouvir aquele discurso se repetindo, se repetindo, se repetindo. Aquilo era motivo até de zombaria. As pessoas brincavam com Charlie por causa dessa sua esperança e por causa desse seu discurso. Mas um dia o governador mandou chamar Charlie. Charlie ficou nervoso. Ele foi. E lá, quando ele foi chamado a falar, ele começou então exatamente como ele havia decorado por cerca de 20 anos. Excelentíssimo senhor governador, e foi se dirigindo às outras autoridades e começou então a falar aquelas palavras que eram seu argumento, mas logo no início ele se perdeu ali nas palavras e a sua memória não lhe ajudou, ele não conseguia lembrar como continuava o discurso. Muito nervoso, suando, ele pediu permissão para começar de novo. O governador autorizou e ele começou de novo. E quando chegou no mesmo ponto, ele de novo esqueceu. Nervoso como ele estava, o governador disse que ele se acalmasse, que bebesse um pouco de água e começasse de novo. E assim ele fez. Mas quando chegou naquele mesmo ponto, ele de novo se esqueceu. O governador então pediu que ele se assentasse e disse que de uma próxima vez provavelmente o ouviria de novo. Charlie não podia esperar uma próxima vez. Então, um de seus colegas de cela que estava ali assistindo pediu permissão para falar. E ele disse que tinha ouvido Charlie fazer aquele discurso por cerca de 20 anos, a tal ponto que ele decorou as palavras de Charlie. E que se lhe fosse autorizado, ele falaria no lugar de Charlie as palavras exatas que ele tinha preparado. Quando Charlie ouviu aquilo, seus olhos se arregalaram. O governador olhou para Charlie e perguntou se Charlie autorizava, e ele autorizou. E aquele seu colega de cela então começa a falar. E a cada palavra que ele diz, Charlie balança a cabeça, concordando, sinalizando que era exatamente aquilo.
E aquele homem não apenas falava as palavras de Charlie, mas colocava ali o tom, colocava a ênfase, colocava a força, o espírito de Charlie nas suas palavras. Ele estava falando por alguém que esperou por aquele momento por anos e anos e anos. E quando ele foi chegando ao final do discurso, Charlie chorava, o governador chorava, e aquele amigo de cela chorava, e todos que estavam ali estavam chorando por Charlie. Não é história, é humanidade.